O Crepúsculo dos Ídolos. Estou aqui com esse livro de Friedrich Nietzsche, livro de Nietzsche. Foi um filósofo bastante conhecido, bastante polêmico da modernidade. E eu vim falar aqui sobre esse livro que eu li no final do ano passado, sobre um erro que ele comete nesse livro e fazer um paralelo, fazer uma ligação que esse texto tem com o Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 24. Para quem conhece Nietzsche, conhece a filosofia dele, sabe que ele foi um filósofo que era bastante assim polêmico, porque ele basicamente negava tudo, falava mal de todos os outros filósofos e negava as verdades absolutas, as verdades transcendentes, as verdades que a sociedade, a humanidade tem como fundamental, como essencial. Esses princípios também transcendentes, sobrenaturais, ele veio para negar tudo isso, negava tudo isso como ali uma forma de libertar a humanidade. Foi ele que disse ali aquela frase, né? Que Deus está morto, dizendo assim, dizendo que estava trazendo uma liberdade daqueles conceitos místicos que a humanidade tinha e trazendo assim a liberdade do raciocínio, podemos dizer assim. E nesse livro, Crepúsculo dos Ídolos, em determinado capítulo chamado Os Melhoradores da Humanidade, ele começa esse capítulo criticando a moral. Ali ele vai falar que a moral é uma forma assim conhecida como que melhora o ser humano, melhora o homem, mas na verdade a moral ela não está melhorando o homem. Ela na verdade está adestrando o homem, está tirando as forças de liberdade que o ser humano tem. Quando esse homem começa a se tornar civilizado, começa a andar dentro dos padrões da moral. E na verdade o homem imoral, aquele que anda fora da moral, ele na verdade é um homem que está na sua suprema força, está na sua maior liberdade da sua vida. Então ele negou a moral. E partindo dessa base que ele começa a negar a moral nesse capítulo, ele também começa assim por esse caminho e vai também negando o cristianismo e a igreja. Começa a falar, podemos dizer assim, falar mal da igreja e dos crentes, dos cristãos, na verdade. E ele começa a dizer que ele usa um exemplo, na verdade. Ele diz que assim como o homem, o dono de um estábulo, ali onde ficam os cavalos, ele vai na natureza, vai ali na floresta e pega um cavalo que estava livre, que estava ali na sua liberdade, na sua maior força ali naquela floresta, e o homem vai lá e pega ele e leva ele para o estábulo e começa a tornar esse cavalo obediente, entre aspas na palavra dele, tornar esse cavalo obediente, adestrar o cavalo. Na verdade, ao invés desse homem estar deixando esse cavalo obediente, na verdade esse homem que faz isso com o cavalo, tira ele da natureza, ele está tirando a natureza, a liberdade do cavalo, e está tornando esse cavalo adestrado e sem forças, sem suas forças naturais. E partindo desse exemplo, ele fala também da igreja, que quando a igreja pega uma pessoa assim que está no mundo, como nós falamos, e traz essa pessoa para a igreja ali, como aquele homem que traz a força, aquela pessoa para a igreja, começa a colocar a Bíblia, as leis de Deus naquela pessoa, e aquela pessoa começa a obedecer, começa a deixar de fazer as coisas que ela fazia antes. Na verdade, essa pessoa não está se tornando melhor ao se tornar cristão. Ela está se tornando uma pessoa adestrada. E ela está perdendo a sua liberdade e a sua força que ela tinha quando não era da igreja. Ele fala isso. Só que quando nós vamos agora pegar a Bíblia e ver o que o próprio Jesus ele falou, nós vamos ver que Jesus ele disse assim. Eu não vou explicar o texto, que é um texto que é bastante interessante, detalhado, mas Jesus ele fala assim, em Mateus 16 e 24. E disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, naquele momento, quando Jesus olha para os discípulos no meio do diálogo e diz a eles: Se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem fazer o que eu faço, acreditar no que eu digo, andar como eu ando, se vocês quiserem fazer isso, vocês devem negar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz, essa jornada que é o cristianismo, que não é fácil, e siga-me. Então, ele fala ali que a igreja pega a pessoa à força, como acontecia com o cavalo,
obriga, bota as leis ali como fosse uma deturpação da liberdade humana, mas na verdade ele tá ali usando falácias. Ele está indo contra as próprias palavras de Jesus, colocando meio que assim, palavras na boca de Jesus, porque o próprio Jesus, o fundador do cristianismo, ele falou: não é obrigatório, você não está obrigado. Se você não quiser acreditar no céu, no inferno, no juízo, na salvação, na libertação, você não acredite. Mas se você quiser, aí você me siga. Então é isso. Muitas vezes também as pessoas começam a criticar, começam a falar mal assim do cristianismo, mas ninguém é obrigado. Todos nós temos a liberdade. Se você também, assim como Nietzsche tinha esses pensamentos de que a igreja e tal é como tá forçando alguém, tá perdendo a liberdade, são alienados, basicamente é isso. O próprio Jesus ele falou: se você quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas se não quiser, se para você o cristianismo é uma história de um conto de fadas, uma história de carochinha, então você não precisa acreditar, deixe isso de lado e siga a sua vida livremente. Então, esse foi o erro que Nietzsche ele cometeu. Ele acabou ali por usar de falácias para querer ali criticar a igreja, para dizer que a igreja está tirando a liberdade das pessoas, assim como acontece com os cavalos nos estábulos. Mas na verdade, como eu já acabei de falar, o cristianismo ele é liberdade. Ele é por livre e espontânea vontade, não como acontecia com os cavalos. E é isso.